Bom, já estamos ao vivo, tem que lembrar que olhar para a câmera, né? Ali. Eu estou aqui no computador, estamos aqui em Natal. Vamos iniciar agora um bate-papo com a missionária Yon, né? Ou Gina, né? Missionária Gina, que é diácono, serve ao Senhor como diácono. Mora em Los Angeles, mas há algum tempo o senhor já faz essa ponte entre Brasil e Coreia, porque são duas realidades que já foram muito parecidas, né? Hoje está um pouquinho distante. Quase 20 anos. Isso. E aqui também está conosco o nosso amigo, o pastor Marcos Andrade. Tem que olhar para a câmera, eu estou olhando aqui para baixo. E nós vamos começar a bater um papo. Eu queria... Você começa perguntando? Fazer essa ponte? Então, como é que era a Coreia na década de 70? Acho que nós começamos essa conversa. Após o término da Guerra da Coreia, 1953, nós nascemos, felizmente, após a guerra, mas eu me lembro da Coreia, a pobreza e a violência que a nação passava o pós-guerra, que não conseguia levantar, porque 36 anos de domínio do Japão, e logo após estourou a guerra, o país inteiro foi destruído. Quase 80% da nação favelados. Então saiu no jornal do mundo inteiro dizendo assim: como é possível brotar uma rosa de uma lata de lixo? Coreia era latão de lixo, tudo destruído. E como não tinha esperança, era tudo desesperador, o assistencialismo de estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, é que mantinha o povo, pelo menos com o quê? Farinha de trigo vindo de lá, de milho, leite em pó. Mas o assistencialismo gratuito, preste bem atenção, tudo que é grátis incentiva a ociosidade. Nós não nascemos preguiçosos, ociosos. Como nós não nascemos para odiar um ao outro, porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Deus é amor. Nós nascemos para amar o próximo. Nós nascemos para ser diligente, porque Deus colocou o Adão e Eva no Éden para trabalhar. Ele tomava conta de tudo, gerenciava. Imagine ele o dia inteiro tomando conta, dando nome para aves, flores. Vocês imaginaram isso? Até acho que ele, assim, voava. Até acho. Então, 80% favelados. E o governo tentava alguma coisa, planos, projetos, mas não conseguia resolver. De tão desastrosa era a situação. Então, os cristãos, que eram 2 a 3% da população, 2 a 3%, hoje somos 25%. Hoje somos 13 milhões, porque a população de hoje é 51 milhões. Mas sabe qual é a população dos cristãos brasileiros? 51 milhões. É a população da Coreia. Mas naquela época só era 2, 3%. Eles viram que os políticos não conseguiam galgar. E eu sempre digo, quando eu falo desse projeto, que não são políticos que vão mudar a nação, é o povo que muda a nação. Coloque isso na cabeça. Principalmente o cristão, porque o cristão tem a autoridade espiritual sobre a nação que Deus fez você nascer. Por isso que 1 Timóteo diz: devemos orar e interceder pelas autoridades para ter uma vida calma e sossegada. O que é autoridade? Presidentes, senadores, juízes, policiais. Você tem que orar por eles para que eles não caiam na tentação de corrupção. Porque são criaturas humanas. Quando alguém coloca um monte de dinheiro aqui, eles podem ser afetados. Né? Então, você tem que orar e interceder para que eles tenham discernimento, descartar o mal, agarrar o bem, ser honesto, ter sabedoria para fazer jus à expectativa que o povo tem deles ao elegê-los na posição de autoridade. Então, o que é uma vida sossegada, paz e calma? É boas escolas, mais empregos, sem violência, sem corrupção, boa providência social, sem medo de parar no sinal vermelho, sem sequestros, sem precisar colocar paredes altas de rua para casa com arame farpado.
Se você orar e interceder pelos políticos, pela sua nação, você vai ter menos preocupação com sua vida e com seus filhos. Um cristão não pode passar essa vida sem deixar um legado de servidão e amor, resgatando almas e mudando a realidade de outros. Esse é o dever do cristão. Porque em 1 Samuel também fala, não orar e pecar contra Deus. Então, cuidado, o poder da língua que você tem. Eu sei, tem muitos problemas nos políticos, né? Mas graças a Deus, estão revelando agora. O Lava Jato. Você pensa que meu marido e eu estamos morando nos Estados Unidos? Paramos de orar pelo Brasil? Não. Mesmo morando lá, sempre oramos. Brasil, fique despreocupado, estamos intercedendo por ti. Um cristão tem que ter essa ousadia, reconhecimento do poder da língua que você tem, que Deus lhe deu, para interceder pela nação. Tá bom? E outra coisa, a pobreza gera revolta. E a revolta produz a violência. É o que aconteceu com a Coreia. Então, eu me lembro quando criança, né? Era nos anos 60 e 70, eu saía com minha mãe, assim, com mãos assim, e minha mãe pegava a carteira aqui, ó, bem apertada, não sabe por quê? Acontecia por dia, na minha frente, eu, né, indo assim por algumas horas na feira com ela, 2, 3 assaltos. Era aqui gritando, ladrão, assalto. Era no ônibus, na rua. Por quê? Há um ditado coreano. Se você passa 3 dias com fome, você pula o muro da vizinha para roubar. Você já se colocou seus pés no lugar deles para ver por que eles fazem isso? Por que eles assaltam? Por que eles roubam? Eu era menina quando eu vim para o Brasil, estava ainda no meio da escola fundamental. E quando eu tinha acho que 12, 13 anos, que eu já então lia em português, eu lia o jornal, saía na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, fotos grandes escritas assim, favelas formando no rural, na zona suburbana de São Paulo. E em 2 dias os militantes iam lá para derrubar tudo, para ver se eles voltavam para o Nordeste, né? Porque eles vieram à procura de trabalho, por causa da seca, fugindo da seca. Mas, em 2 dias, os favelados voltavam, usavam o mesmo material quebrado, de madeira e tijolos, e faziam favelas de novo com aspecto pior. E eu, sendo menina, olhava isso e chorava. Sabe por que eu chorava? De preocupação do que vai ser da geração futura deles. Porque quando eu vim pequena, meu pai já era bem sucedido na Coreia. Ele largou tudo, porque ouviu falar de um país sem guerras. Rico em fauna e flora, país gigante. Ele usou a palavra paraíso, sendo incrédulo. E eu, menininha, das tantas qualificações que falou desse Brasil, tido como o 2º melhor país para se viver, perdendo apenas os Estados Unidos, o que mais me impressionou é que eu podia comer bananas e laranjas todos os dias. Porque pós-guerra da Coreia, que era muito pobre, só pode comer uma vez por ano quando é filho de ricos. Eu comia porque eu era filha de ricos. Né? Mas não é por isso que eu deixava de fazer amizade com meninas da zona carente. Não, eu não tinha nada disso. Então, quando eu via no jornal brasileiro aquilo, o que vai ser da geração futura deles? Por que os adultos brasileiros não estão fazendo nada em relação a essa migração do Nordeste? E perguntei para meu pai, papai, por que o senhor veio para o Brasil? Só por causa que não tinha guerra? Ele falou para mim, nós viemos para você ser útil no Brasil. Puxa, se eu vou ser útil a esta grande nação, eu não posso viver de qualquer jeito. Tenho que dar todo o meu empenho, todo o meu esforço para eu ser útil ao Brasil. Então, eu sempre, depois que eu fui convertida, isso eu vou contar tudo no domingo, tá? É um testemunho muito forte da cura de câncer e tudo mais. Vou até falar como você obtém respostas às suas orações bem mais rápido. Como é que faz Deus mover a sua mão de milagre e tal. Mas, então, mesmo nessa igreja presbiteriana que eu estou morando em Los Angeles, eu falei com o meu pastor, ele nunca tinha vindo para o Brasil. Olha,
eu oro pelo Brasil, tal, eu tenho coração para o Brasil, não só porque eu morei lá, porque Deus tem uma missão para mim. E convenci toda a igreja para construir um orfanato ao lado de lixão, porque os pais morriam todo dia de drogas, de álcool, e as mães, com 5, 6 crianças, não tinham o que fazer, trabalhavam, deixavam as crianças, 20, 30 crianças no quarto, olha só. Ao saber disso, nossa igreja colaborou, fundar um orfanato logo atrás de uma igreja que era pequena. E essa igreja cresceu por causa do orfanato, é lógico. E nosso objetivo final é evangelização, lógico. Obra social é uma ferramenta apenas. Então, as mães ficaram agradecidas, porque os filhos voltavam um dia tudo bem alimentado, bem limpo, dava banho, tudo gratuito. Então, começou a frequentar essa igreja. Depois, nós construímos 3 igrejas nas favelas do interior de São Paulo. E quando eu levei meu pastor agradecida, vamos lá, vamos fazer a inauguração, nós temos que ir lá, né, fazer o primeiro culto. Veio o prefeito, a cidade chama-se Itapeva. E ele aceitou Jesus na hora, porque ele também ficou, né, muito feliz, muito obrigada pelo que vocês estão fazendo, coreanos que moram nos Estados Unidos. Já vou mandar pavimentar essa rua, viu, de cimento, já ele estava colaborando. Quando terminei, estava saindo muito feliz, né? 5 meninas vieram, bem bordadas, atrás de mim. Me sequestra. A maior dela, acho que tinha 10. Me sequestra, senhora. Eu, o quê? Eu pensei que ela estava brincando. Me sequestra para viver com a senhora na América. Isso foi há uns 10, 12 anos atrás. E eu não tinha conhecimento de sequestro, Robin Hood, arrastão. Eu voltei no hotel e perguntei para o missionário que mora lá no Brasil, o que é isso, sequestro? Aí ele falou da realidade do Brasil, que era totalmente diferente quando eu cheguei no Brasil, que era paraíso. Eu me lembro que era adolescente, mas eu podia ir à noite com amigos na rua, amigas, não acontecia nada disso. Realmente era um paraíso. Então, houve uma mudança drástica, porque eu tinha saído do Brasil há 20 anos atrás. Eu chorei. Eu não dormi uma semana. Perdi apetite, porque era uma semana de obra de Deus. Quando cheguei em Estados Unidos, meu marido até assustou. Por que você emagreceu tanto na missão? E comecei a orar. Por que o Senhor está me mostrando um Brasil totalmente diferente quando eu fui como filha de imigrantes? Aí Deus me deu essa paixão. E meu marido é que elaborou o PowerPoint que nós vamos te mostrar hoje. Inclusive, ele está aqui filmando aqui também. Né? Que é um projeto de erradicação da pobreza, que a Coreia deu certo porque esses 2, 3% de cristãos começaram a reunir mais e mais às 5 horas da manhã para orar pela nação. Só com esse intuito. Então, esse costume até hoje, 365 dias por ano, todas as igrejas coreanas, tanto da Coreia do Sul, como das comunidades no Brasil, Argentina, Canadá, todos do mundo inteiro fazem isso. Imagina, recentemente o pastor Rinaldo esteve na Coreia, num evento, e ele chegou assim, extasiado com o que ele presenciou lá na Coreia, nas igrejas, na disciplina dos cristãos. Talvez as pessoas que estejam interagindo conosco através dessa conversa nossa, esteja dizendo, é muito fácil a senhora falar, porque nós sabemos que o povo oriental, eles são muito disciplinados, eles são muito nacionalistas, eles são muito apaixonados pela sua terra. Então, talvez tudo isso tenha dado certo por essa cultura de disciplina do povo coreano. E se você acha isso uma boa qualidade de nós, pegue. Hoje em dia, quem copia melhor é o vencedor, sabia, do que o original? Você sabia que o segundo faz melhor do que o primeiro? Pegue. Eu vim para desafiar vocês para tornarem faíscas, para irromperem Avivamento Brasil, que vai logo
surtir efeito na mudança política, econômica e na paz social. Se você tem medo de sair na rua por medo de ser assaltado, se você tem medo de mandar seus filhos, suas filhas em reuniões na escola ou, sei lá, até reuniões sociais, tem medo que eles voltem a acontecer alguma coisa, como aconteceu com o filho de um pastor dele que foi assassinado ontem com tiros, na porta de casa. Na porta de casa. Sentado na calçada de casa. Você já chorou pelo seu Brasil? Você já pensou por que Deus fez você nascer brasileiro, e não coreano? Coreia era o quarto país mais pobre do mundo até 1970. Não faz muito tempo, 4, 5 décadas atrás. Meus pais nasceram durante a guerra, a vida toda a guerra. Por isso que eles optaram pelo Brasil. O Brasil é invejado pelo mundo inteiro. Olha, cá entre nós, o mundo inteiro nem sabe que vocês têm favelados, zonas carentes. Nem sabem, eles ainda acham vocês ricos demais, de barriga cheia, comendo frutas tropicais à vontade. Quando eu e meu marido fomos para a Coreia várias vezes, nesse projeto, ainda há essa escola de erradicação da pobreza, porque vem muitos países do mundo inteiro aprender da Coreia, a África. Até Estados Unidos foi lá, porque presidente Obama, quando ia na África, pegava me falava: por que vocês não vão na Coreia do Sul aprender de um projeto de desfamilização? E quem ouviu foi uma cidade de Maryland, perto de Washington, que é uma cidade formada de 99% descendentes de afro-americanos do tempo da escravidão dos Estados Unidos. Eles também foram lá na Coreia aprender desse projeto. 95 países foram lá. Mas o que eu enfatizo é que primeiro Deus colocou na conscientização dos cristãos para orar pelos políticos. A senhora me falava ontem desse projeto, e eu acho que em uma das pregações da senhora na rede, no YouTube, acho que a senhora fala de como isso acontecia, que não era o governo que ia lá e dizia: vou derrubar tudo e vou construir. A senhora traz uma excelente notícia para nós, que não serão os políticos que vão resolver os nossos maiores problemas, mas é o povo, e em especial o povo que Deus tem levantado nessa nação. Tá. Eu acabei de falar que nós éramos o quarto país mais pobre do mundo. Hoje somos 10ª potência econômica do mundo. Sendo um país do tamanho do estado de Pernambuco. Tá? Tendo só o quê? 25% da população, 13 milhões hoje. Mas, em 1906, sabe quantos éramos de evangélicos? 44 mil. Só. E a gente acha isso tão maravilhoso que a gente botou na história evangélica. 44 mil, vocês não ficam impressionados. Sabe por quê? Uma igreja grande, de cidade grande, já tem 44 mil membros já. É ou não é? Mas não é a quantidade, é a qualidade. Agora, esse projeto deu certo, o sucesso desse referido projeto é porque faz com que os próprios moradores das favelas atuem. Então, o que eles fazem é tirar a desesperança, a depressão, falta de total, assim, eles não veem uma esperança no futuro, porque faltam oportunidades, etc. Mas, com 3 objetivos: diligência, cooperação mútua e autossuficiência. Então, o governo também não tinha dinheiro há aquele tempo. Começou esse projeto em 1970, olha. Então, o governo pedia ajuda a poucas empresas que sobraram em colaborar no fornecimento de cimento e areia gratuito. Só isso. Mas a mão de obra tem que ser tudo do próprio morador. Por exemplo, se hoje minha casa, meu barracão é demolida, todos da minha rua vêm me ajudar a levantar a casa decente. Todos. Então, ninguém fica aí de braços cruzados. Vai chegar o leite em pó gratuito hoje, vai chegar o milho gratuito. Ninguém. Todos vêm, arregaçam as mangas e trabalham. Amanhã é sua casa, amanhã é sua casa. Quando a rua está toda terminada,
o governo entrava em competição com favela próxima. Quem terminar primeiro vai ganhar pavimentação da rua primeiro, escola primeiro, posto de saúde primeiro. E vou mostrar tudo isso na foto hoje, se me der tempo, para você ver o antes e o depois. Tá? Então, é botar o povo para trabalhar. Tá? Eu sei que o povo brasileiro, mesmo favelados, são trabalhadores. Você sabe que ociosidade origina de onde? De falta de oportunidade, da revolta da pobreza. Principalmente no Brasil, o problema é desigualdade na distribuição de renda. Porque eles também veem, eles enxergam a diferença entre aquele menino que tem, o pai tem carro, tem empresa, e aí ele compara. Então fica revoltado e vai aderir à violência. Você quer uma sociedade mais calma? Você quer menos preocupação para o futuro? Vamos entregar um mundo melhor. Não é viver por viver, não. É dar o seu empenho, sua capacidade para a nação que Deus fez você nascer. Agora, o que o pastor Marcos acabou de dizer é que me ligaram um pastor de uma igreja grande, que, aliás, ele é famoso por ser doutor na cura da alma. Ele está vindo agora, na última semana da minha estada, em Recife, para dar a cura da alma para os pastores. Tá? Ele me ligou. Ei, você está indo antes de mim, não é? Sim, eu estou indo já um mês antes para pregar ou entregar testemunho. Olha, ontem eu falei com o diretor dessa escola agrícola Canaã, que se chama, da erradicação da pobreza desse projeto, que eu contei de você. Eles falaram, bom, se o Brasil precisa, nós queremos ir lá, fundar uma escola. Porque já estamos fazendo isso com a África. Já que eles não podem vir para nós, nós vamos para eles. Aí eu falei, mas e a escola? Vai custar um dinheirão, né? Levantar um prédio? Eu não sei se eu vou conseguir arrecadar o recurso com igrejas brasileiras. Aí ele falou, vou ser primeira. Eu vou arrecadar na minha igreja para, pelo menos, fazer a construção dessa igreja, do projeto. Só que, aí eles botaram 3 condições. Uma, que o governo brasileiro dê a terra onde vai ser levantada a escola. Tem que ser uma terra segura, né, também. Né? Eu vou trazer professores, alunos, voluntários da agrícola para servir para vocês, porque é uma ONG, eles não objetivam lucro. Eles não têm dinheiro. Então, precisa de alguém dando respaldo financeiro. E essa igreja grande já vai me dar, pelo menos, a parte construtiva do prédio. Não vai ser de luxo, não. Mas vai ter que ter, por exemplo, dormitório suficiente para, pelo menos, 20, 30 líderes de cada favela que vai aprender e vai aplicar nas suas favelas. Claro que esses líderes vão ter que prometer que essas favelas vão largar a violência, vai largar tráfico de drogas, vai ter que prometer alguma coisa, né? Nós não vamos ensinar uma coisa benéfica para aqueles que vão continuar fazendo maldade. Isso não. Daí, e meu marido e eu teríamos que ficar 2 anos morando com vocês para estabilizar e depois entrego a diretoria para alguém que tem coração. Foi essa a proposta e nós estamos orando. E Deus sabe que eu passei em Fortaleza, Caucaia, vim agora para Natal, vou para Maceió e Recife. Vai ser uma dessas 5 cidades. Vai depender da reação de vocês. Se vocês topam ou vai ficar aí de braço, isso só dá certo com coreano, não com brasileiro. Não, senhor. Não subestime brasileiro. Não subestime. Brasileiro é muito criativo. Eu sou formada em comunicação visual da FAP em São Paulo e sempre tem na Europa o tipo como Oscar de Hollywood, de Estados Unidos, que premia os melhores filmes, né, da criatividade. O Brasil sempre entra em 3 melhores da criatividade. O brasileiro é muito criativo. Até eu sei de propaganda de televisão de americanos que copia da propaganda do Brasil. Sabia? Não desvalorize a si mesmo. E depois o que falta é o povo cristão brasileiro, assim como
Eles estão fazendo um trabalho bonito aqui, né? Da erradicação da pobreza é o que vocês estão fazendo, certo? Vai colocar todo esse resumo do que eu estou falando e ele vai vir eu dar mais uma hora na igreja, né? Hoje na igreja, ele vai resumir e vai colocar tudo na internet para vocês verem como é que foi feito. Até, acho, claro que vou apresentar o que essa escola ensina. Para o Brasil, você não precisa copiar igual. Eu sei que vocês vão bolar um plano muito melhor. Sabe por quê? Nessas 3 igrejas onde a menina me falou, me sequestra, eles me levaram para uma favela que era modelo. Quando eu cheguei perto, eu já senti o ar diferente. E um líder, um senhor idoso, assim, chegou. Ele estava com roupa muito velha, esburacada até tudo. Mas eu senti nele alguma coisa de uma liderança carismática. Então, e ele não era cristão. Eu falei, eu estava evangelizando. Vamos ver assim. Mas aí ele falou, senhora vai ficar para a nossa reunião de hoje, às 6 da tarde, às 18 horas? Não, mas que reunião que é essa? Olha, todos os dias nós estamos reunindo, desde 6 anos de idade até os anciãos. Com que objetivo? De como melhorar a nossa comunidade carente. Olha só. E na semana passada veio um rapaz com um panelão chorando. Olha, eu roubei isso para minha vizinha anteontem. E eu sei que você, toda a nossa comunidade, estamos procurando parar com roubo, assalto, para ser pessoas honestas e desenvolver nossa... E eu cometi essa tentação. Eu devolvo, me perdoe, de joelhos. E meninos e meninas de 16 anos falaram, nós não vamos namorar até 17 anos para não ter mãe solteira. Então, todos se reúnem para eles elaborarem as leis deles. Olha só. Então, o prefeito soube disso e começou a falar para a cidade toda. Então, um empresário cristão mudou a fábrica dele ao lado dessa favela para dar empregos para eles, para tirar as meninas da prostituição. E o governo, ao saber disso, ficou, prefeito, vou dar um pedação de terra aí para vocês plantarem. Aí o homem me levou, vem aqui. E olha, esse batata, esse milho, esse tomate, esse alface, nós estamos tirando a nossa subsistência. E melhor ainda, aí o prefeito elaborou, olha, então vou fazer o seguinte, vou dar oportunidade de vocês irem procurar trabalho na cidade. Por 3 meses eu vou dar seria o quê? Bolsa Família, algo parecido com Bolsa Família. Incentivo inicial. Para que vocês possam comprar pelo menos arroz e feijão. Porque vocês estão tirando já da lavoura arroz e feijão. Aí você acha que ele vai aproveitar 3 meses inteiros? Não, ele falou para mim, não. Eles, ao receber esse dinheiro, corre lá, acha emprego de faxineiro, o que não faziam antes. Faxineira, pedreiro, tudo. O que tiver de oportunidade, para passar esse dinheiro logo para vizinho que ainda não achou. Então, em 2 semanas eu achei, olha, passei esse dinheiro, esse plano para esse vizinho meu. Que honestidade. Eu chorei de alegria. Todo plano de assistência, ele deve ter medido a sua eficiência, não pelo número de pessoas que entram nele, mas pelo número de pessoas que conseguem sair daquilo. Aí é que está a grande eficiência. Então, você que de alguma forma nos assiste, você que é prefeito aqui do entorno da região metropolitana, ou até algum assessor do prefeito aqui de Natal, o que Gina está dizendo aqui é que tem uma igreja coreana que está disposta a montar numa dessas cidades do Nordeste, uma escola modelo de erradicação da pobreza. E o que eles querem, o investimento para construir, já está garantido por essa igreja. O que eles querem é que o governo doe o terreno. Aonde será? Então, entra em contato conosco, que nós vamos passar o contato, vamos fazer o contato com a Gina, dizer para ela dessa disposição de algum prefeito, de alguma autoridade aqui de Natal ou da região metropolitana, para quem sabe nós vamos ter essa escola de erradicação
da pobreza aqui no nosso estado. E um detalhe, tem que ter água e terra. Porque eu soube em Fortaleza que no interior do Ceará não tem terra. E se cavam, só sai água com sal. Sim. Mas eu soube que há 10 anos atrás, um vice-prefeito, acho que é Caucaia, tentou implantar aquele projeto de dessalinização. Dessalinização. E vocês têm abundância de água do mar. Você sabe que Israel, lá é deserto, não tem água, mas é maior exportadora de água potável. Por quê? Eles têm essa técnica de dessalinização. Vocês podem importar isso. E ele falou que naquela época que ele estava tentando com o governo, depois ele largou porque o governo não dava ouvidos para ele. Porque cada máquina parece que custa $50 mil e tal. Aí eu até falei com ele, puxa, $50 mil, se é para produzir, não sei lá, 1.000 caminhões de água para distribuir nas... Não está tão caro. Você pode, eu até falei, por que não, se o governo não te deu ouvidos, por que não foi atrás das igrejas? Cada igreja, 50 igrejas, vamos por ele mostrando o projeto, cada igreja arrecadando $1.000 já dá para fazer isso. 50 igrejas. Aí eu falei, não é tarde, vá agora, vá, um monte de projeto. O que a gente precisa é ter essa visão social. É isso que a gente precisa. Estou preocupado com o seu horário, Tá. por causa do Vamos nosso lá. compromisso. Mas eu queria que você passasse a agenda dela, da semana até domingo, para quem quiser acompanhar, porque agora aqui foi só um aperitivo. Né? Aqui a gente está preocupado com o horário. A gente vai estar agora, a partir das 19 horas, na Igreja do Nazareno, ali na Avenida Bernardo Vieira, próximo ao Cefete. Amanhã, às 19 horas, ela estará na Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, ali no Alecrim, na Avenida Presidente Bandeira, com a Avenida 7. No sábado, ela estará às 19 horas na Igreja Presbiteriana Marinas, Praia Sul, aqui em Capim Macio. No domingo, pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, ela vai estar novamente na Igreja do Nazareno, ali na Avenida Bernardo Vieira. E no domingo à noite, ela estará novamente na Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, no Alecrim. Então, venha estar conosco, venha ouvir essa voz profética de erradicação da pobreza, usando a igreja como instrumento de Deus na vida da população mais carente, na vida da nação brasileira, e não apenas na vida de Natal, não apenas para melhorar a vida do estado do Rio Grande do Norte, da população do Rio Grande do Norte, mas que nós possamos clamar a Deus por um avivamento que alcance a nossa nação como alcançou a Coreia. Eu lembro, Gina, que nós lendo, a gente vai para a década de 70 e encontra a realidade brasileira de pobreza muito semelhante à da Coreia, com uma diferença. A Coreia tinha saído destroçada de uma guerra. Então, a gente pode dizer que a situação da Coreia era infinitamente vezes pior do que a do Brasil. E o povo coreano, a partir dessa ação, desses 3% de cristãos, desses 44 mil cristãos, que assumiram a responsabilidade pela restauração espiritual da nação coreana, hoje ela sai da 4ª pior nação para a 10ª potência mundial. E o Brasil tem tudo para ser a primeira potência. Vocês falam que a mãe natureza abençoou. Não, foi Deus que abençoou vocês. Foi Deus. E não diga, eu sou salva mesmo, que se dane os outros. Não, Deus vai te cobrar. Cadê aquele amigo, sua vizinha, ou sua família, seus pais, seus filhos, que eu coloquei no seu caminho para falar de mim? Vai te cobrar. E quando todos assumem a responsabilidade do povo de Deus, a nação automaticamente muda. Amém? Amém. Quero agradecer a missionária Gina, meu amigo Marcos, aos pastor Antônio, que está aqui do lado, que é o dono dessa sala que nós estamos aqui. Pastor Antônio. Aparece aqui.
Pastor Antônio Ulisses é um parceiro nosso aqui. Parceiro nosso aqui. Pastor Obrigado. Antônio também, que tem feito um trabalho magnífico, ele estava há pouco falando aqui para a gente do que Deus tem incomodado ele a realizar. Parabéns, Pastor Antônio, que Deus continue derramando graça sobre a vida do senhor. Amém. Amém. O pessoal que fez comentário aqui, depois eu converso, devido ao horário, a gente acabou não abrindo a participação.